Pai, graças nós te damos por mais essa oportunidade ao qual o Senhor nos deu de estar ouvindo a sua santa palavra. Pai, na medida desta oração, eu quero te apresentar a vida do teu servo no teu altar, diante das tuas mãos, ó Deus. Deus, prepara tudo, Senhor. Senhor, visita a tua igreja, prepara nossos corações, abra a nossa mente. Espírito Santo, tu tens liberdade dentro desta casa para falar aos nossos corações. Usa o teu filho na medida e proporção a qual nós necessitamos ouvir. Senhor, seja com ele, que enquanto ele estiver aqui ministrando a tua palavra, visite a área, visite plano, visite desejo do teu filho, seja com ele a partir desse momento e para todo sempre. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Estão bem? Glória a Deus. Não é não? Culto abençoado. Queria deixar aqui uma saudação do nosso querido pastor Júnior, da nossa igreja, Primeira Igreja Batista Missionária em Trindade. E quero dizer que é uma alegria para nós estar aqui de novo. Não é não? Essa igreja se tornou nossa família, nossa casa. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 20. Enquanto você está abrindo, eu queria já me desculpar com o pastor, com a igreja, pelo atraso. Nós tivemos um imprevisto no caminho, né? Teve acidente na pista, aí contribuiu um pouquinho com o atraso. O carro também começou a acusar que estava aquecendo, aí a gente parou por 2 vezes. Mas faz parte, não? Acredito que Deus quer falar com a gente. Aleluia. De alguma forma. Capítulo 20 de Mateus, versículos 20 ao 28. Eu vou ler na minha versão, que é a da Bíblia Viva. Ela diz assim: Nisso, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, trouxe os 2 filhos a Jesus. Inclinou-se e pediu um favor. Qual é o seu pedido? Perguntou ele. E ela respondeu: Permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em 2 tronos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Então voltou-se para Tiago e João e perguntou-lhes: Vocês são capazes de beber do terrível cálice, do qual eu logo vou beber? Sim, responderam eles. É certo que vocês beberão dele, disse ele, mas não me cabe dizer quem assentará nos tronos perto do meu. Esses lugares estão reservados para as pessoas que meu pai escolher. Os outros 10 discípulos ficaram revoltados quando souberam que Tiago e João haviam pedido. Mas Jesus os reuniu e disse: Entre os ímpios, os reis são tiranos, e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo, e quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava numa aflição, porque eu queria ouvir a Deus, eu queria entender de Deus o que Ele queria falar com a igreja. E de manhã eu falei com a diaconisa Dayana e falei para ela: olha, Deus ainda não falou comigo, eu tenho algumas coisas que eu estou recebendo no meu espírito, mas até organizar essas coisas e entender com clareza o que Deus quer falar conosco, com a igreja, ainda está complicado. Mas o Espírito de Deus foi nos dando clareza ao decorrer do dia, e eu recebi de Deus uma palavra para essa igreja local, essa igreja de forma bem específica. Eu queria compartilhar com vocês. Quantos aqui são do Morro do Estado? Poucas pessoas, né? Quem não é do Morro do Estado? Legal. Hoje, obrigado. Hoje Deus tem uma palavra para nós. Eu não sei, cadê o pastor? Eu não sei, pastor.
qual é a história da igreja, nem como ela começou. Mas Deus falou comigo a respeito de algo sobre essa igreja e sobre a geografia dela, onde ela está inserida. E hoje é culto de libertação. Diz para o seu irmão aí, olha bem no olho dele e fala assim: hoje é bem possível que as suas expectativas sejam frustradas. Aplauda o Senhor. Porque, meus irmãos, hoje é culto de libertação e essa igreja, ela carrega dentro de si todo o significado espiritual. Gostaria muito que o pastor estivesse aqui para ouvir isso, porque esse é um direcionamento que Deus tem dado para a liderança. Então, enquanto ele está lá resolvendo, a gente vai falando. Nós estamos hoje neste lugar, conhecido como Morro do Estado, num culto de libertação, e o nome da igreja é Assembleia de Deus Ministério Libertos por Cristo. Você sabe o que isso significa? Você já parou para entender e buscar de Deus o significado dessas coisas? Por que Deus te trouxe aqui? Qual o encargo espiritual em cima desse nome? Quando Deus queria fazer coisas grandes, Ele mudou nomes. Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Pedro. A história diz também que foi mudado o nome de Paulo. Saulo, né, que se transformou em Paulo. Então, quando Deus quer fazer coisas grandes, Ele muda nomes. Porque o nome tem um significado muito especial na vida das pessoas e no lugar. Deus não te trouxe aqui e trouxe para essa geografia porque simplesmente Ele acordou de bom humor e fez você vir até aqui. Existe um significado e um propósito nisso tudo. E pastor Marcos, eu não sei qual foi a história do nome da igreja, mas existe um significado para o Ministério Libertos por Cristo. Você sabia que o Morro do Estado, onde nós estamos agora, ele começou com pequenos grupos de negros escravos que tinham acabado de ser libertos da escravidão pela Lei Áurea. E eles vieram para cá, iniciaram a construção aqui no Morro do Estado e começaram a se formar em grupos. Esse foi o início aqui do morro, bem aqui no começo mesmo, de baixo para cima, onde nós estamos. Vocês sabiam que existe uma herança espiritual em cima disso? E que um povo que veio morar aqui onde nós estamos agora era um povo que tinha uma mentalidade de escravo. E há um propósito de Deus levantar neste lugar uma Assembleia de Deus com o nome Ministério Libertos por Cristo. Então, se eu fosse você, eu não sei se você tem o hábito de anotar, de fazer anotações, mas se você é do Morro do Estado, essa palavra é para você. E se você não é do Morro do Estado, a partir de hoje você vai abraçar esse lugar como o lugar que Deus te plantou, de forma espiritual. Essa igreja, ela não está aqui por acaso. Essa igreja, ela está aqui porque o ambiente onde nós estamos tem uma carga espiritual de escravidão. E nós somos as pessoas que Deus confiou de trazer libertação para esse povo. Porque esse povo, quando ele chegou aqui no Morro do Estado, eles foram libertos da escravidão humana. Mas existe alguém que deseja libertar esse povo para a eternidade. E essa é uma missão da igreja, Assembleia de Deus Libertos por Cristo. Não sei se eu sabia disso, mas foi o que Deus comunicou ao meu espírito. Então, gostaria que você anotasse isso. Porque você é parte fundamental daquilo que Deus está fazendo aqui na cidade de Niterói, nessa geografia, no Morro do Estado, dentro dessa igreja, Ministério Libertos por Cristo. E antes da gente falar de libertação,
Nós queremos que o morro do estado seja liberto de fato e de verdade, mas a libertação precisa começar dentro de nós. Como igreja que promove a libertação no morro do estado, nós precisamos realmente ser livres. Nós precisamos de uma atitude diante do Senhor e diante das pessoas de liberdade verdadeira. E o pastor Marcos mais cedo aqui, quando ele estava ministrando, ele falou que cadeias estavam sendo quebradas, que correntes estavam sendo arrebentadas, que pessoas estavam sendo livres, porque este é o lugar de libertação. Então, mesmo sem saber, as palavras dele estavam sendo proféticas de acordo com a carga espiritual que essa igreja carrega. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Então nós sabemos que Jesus, Ele é a verdadeira libertação. Gostaria de ler com você em João, no capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente os meus discípulos se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está falando com os discípulos? Que as palavras dele são verdadeiras e fiéis, e as palavras de Jesus são capazes de libertar verdadeiramente. Então, como é que nós vamos levar a libertação para o morro do estado? Eu queria falar de Niterói, mas Niterói, o dia que o senhor chama a gente para pregar sobre Niterói, a gente fala sobre Niterói. Mas vamos começar aqui na casa. Morro do estado. Existe uma herança espiritual de escravidão. Existem pessoas que estão cativas, que precisam da libertação verdadeira. E a libertação verdadeira vai vir por meio da palavra. E eu sei que essa igreja ela investe pesado na palavra. E eu sei que a igreja está caminhando para um rumo onde todas as vozes enganosas elas estão sendo silenciadas, para que a voz do bom pastor ela sobressaia sobre todas as outras vozes. Então é tempo de você conseguir agora pensar onde você está. Deus não te trouxe aqui à toa. Nós temos outras igrejas aqui por perto. Pode até mesmo ter uma outra igreja que carrega esse mesmo encargo de libertação. Mas se Jesus quer libertar alguém no morro do estado, para onde que ele vai mandar? Para onde que Jesus vai mandar essa pessoa que precisa ser? Para libertos por Cristo. E por que poucos são os do morro do estado aqui? Por que a maioria de nós viemos de fora? Será que é porque nós não compreendemos a nossa vocação? Será que é porque nós não entendemos que Jesus nos deu um nome e esse nome tem uma herança espiritual? Será que quando nós chegarmos diante de Deus e Ele olhar para nós e nós apresentarmos as nossas mãos para Ele, Ele vai... Cadê as pessoas que precisavam ser libertas pelo Ministério Libertos por Cristo? Eu coloquei lá no morro do estado, diante de pessoas que estão escravizadas espiritualmente de gerações e gerações. Onde estão essas pessoas? Ah, mas eu vi de longe, as pessoas vinham de longe porque o louvor era bom, porque tinha profecia, porque tinha uma boa palavra, porque tinha cura, tinham sinais. E Jesus vai olhar para você: afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Você não teve o relacionamento apropriado para conseguir compreender o seu chamado, a sua vocação para o lugar onde eu te plantei. Hoje é culto de libertação, então nós precisamos agora abrir a nossa mente, começar a pensar com a mente de Cristo. Amém? Existe um propósito para você estar aqui. E a libertação ela vem por meio da palavra.
Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E Jesus é a palavra. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, quando a gente fala de libertação, a gente precisa romper com algumas coisas. A gente precisa romper com alguns costumes. A gente às vezes precisa romper com uma cultura. Às vezes a gente precisa romper com algo que foi construído e se abre para o novo. Jesus estava com seus discípulos, de repente a mãe de João e Tiago tem uma ideia muito importante de pedir para Jesus deixar com que seus filhos se sentem um ao lado direito, outro ao lado esquerdo, no reino de Jesus. E aquelas pessoas estavam com uma expectativa errada acerca do reino de Deus. Pergunta para o seu irmão, qual a sua expectativa sobre Jesus? Qual é a sua expectativa sobre a igreja? Sua expectativa sobre o reino de Deus? Porque Jesus estava ali no meio deles, operando sinais, maravilhas, falando parábolas e apresentando para eles o reino de Deus, de paz e justiça, e eles não conseguiam compreender, porque o coração deles estava onde? Estava em tudo aquilo que ele estava fazendo, e não na filosofia por trás daquilo que ele gostaria de implantar. Os profetas vinham dizendo sobre o Messias, e eles compreenderam errado os profetas, como que Jesus viesse governar como Davi governou, destruindo todo o governo de Roma, estabelecesse ali o seu reinado. E os discípulos não compreenderam Jesus. Os discípulos só começaram a compreender Jesus depois que Jesus ressuscitou e o Espírito desceu sobre eles. Perceba que quando eles não tinham o derramado Espírito, eles não compreendiam as coisas de Deus. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, tudo mudou. Diz para o seu irmão, tudo mudou. Glória! Tudo mudou quando o Espírito Santo encheu a casa. Glória! A compreensão deles acerca do Messias, acerca do reino de Deus, foi dilatada, foi ampliada. E eles começaram agora a ver aquilo que eles não conseguiam ver, porque existe uma trave nos olhos deles. E Jesus pergunta, eles podem beber do cálice que eu vou beber? O cálice de dor e sofrimento? E eles respondem, sim, nós podemos. Pedro fala, olha, eu nunca te negarei. Eu serei fiel até o fim, nós não vamos deixar com que matem o Messias. E eles não tinham o Espírito de Deus sobre eles naquele momento. Por isso eles não conseguiam compreender. E muitas vezes assim somos nós, irmãos. Nós achamos que o Espírito de Deus está fluindo no nosso meio, fluindo através do nosso coração, da nossa mentalidade, quando na verdade nós estamos enganados nas expectativas daquilo que Ele pode nos dar, daquilo que Ele pode nos oferecer, dos status de Jesus, dos status do reino de Deus. Eu gostaria de ler com você Mateus no capítulo 23, que é uma coisa muito presente na nossa igreja hoje. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando da igreja no geral. Mateus capítulo 23, somente os primeiros versículos. Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos, mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados aos braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e nos assentos mais importantes da sinagoga.
Irmãos, nós temos uma cultura que nós carregamos desde muito tempo. No começo não era assim. No começo da igreja não era dessa forma. No começo da igreja, um servia o outro e eles tinham as mesmas condições uns dos outros. Não existia lugar de destaque na igreja. Não existia lugar de destaque nas sinagogas. Jesus combate essas coisas. E nós permitimos essas coisas entrarem dentro do nosso culto religioso. E se a gente for fazer uma comparação com o que Deus fala com os profetas, os profetas, eles sacrificavam diante do Senhor, eles faziam festas, que eram as festas ordenadas por Deus, eles guardavam os sábados, e Deus diz para eles, eles jejuavam, e Deus fala para eles que, qual é o jejum que eu gostaria de receber de vocês? Senão que vocês fizessem a justiça fluir como um rio, e vocês sustentassem aqueles que são mais fracos, e vocês alimentassem os pobres, e vocês dessem de comer àqueles que estão famintos. Como que eu vou receber, eu, Deus Todo-Poderoso, vou receber o sacrifício de vocês, se quando vocês fazem os seus sacrifícios, vocês se odeiam? Vocês saem depois do culto e discutem entre vocês. Vocês não têm misericórdia uns dos outros. Então nós precisamos de libertação, não é? Jesus quer nos libertar. Existe um propósito para nós estarmos aqui nessa noite, no Morro do Estado, vou repetir, na Igreja Assembleia de Deus Libertos por Cristo. Pensa, pastor, um povo escravizado. Acabaram de sair da escravidão e foram libertos pela lei áurea. O que um escravo pensa? Ele está sempre embaixo olhando para cima, sempre naquela expectativa de que há alguém superior a ele, de que há alguém que vai subjugar sobre ele. E aí eles são livres. E agora eles vêm com essa mentalidade de escravo, habitam aqui no nosso meio, e uma igreja livre deveria fornecer para essas pessoas, oferecer para elas, uma mentalidade de igualdade. Não mais o escravo chegar na igreja e ter que se deparar com alguém superior, mas com alguém que governa como Jesus governa. E Jesus está dizendo para nós, aquele que quiser ser o maior, será o último. E Jesus vem nos ensinar que aquele que quiser fazer no reino de Deus, não deve ser como os ímpios, porque os ímpios, eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam dos lugares de destaque, eles gostam de aparecer diante do povo, de fazer as suas longas orações nas praças. E Jesus, ele vem nos ensinar que no reino dele é completamente diferente. O maior é o menor, ele é servo de todos. Nós precisamos pensar sobre essa libertação, porque nós estamos com uma missão de conquistar para Deus o Morro do Estado. Quando essas pessoas chegarem na igreja, o que elas vão ver? Elas vão continuar com a mentalidade de escravo? Ou elas vão ver um reino justo? Elas vão ver um reino de pessoas que não querem aparecer. Elas vão ver um reino de pessoas que não querem os melhores destaques. Elas vão ver um reino onde elas podem dizer, realmente é o reino de Deus, é aqui que eu vou permanecer. Glória a Deus! Amém? Hoje é culto de libertação. Irmãos, Deus tem algo precioso para fazer nesse lugar. Deus tem algo precioso para fazer no Morro do Estado. E nós somos a igreja. Nós somos aqueles que vão oferecer a cura para aqueles que estão doentes.
gostaria de ler com você Lucas, capítulo 14, versículo 33. Jesus está dizendo assim: assim ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Vou repetir. Ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que possui. Tudo o quê? O que é tudo? Alguém responde? O que é tudo? Tudo. Tudo, mas meu título não. Tudo, mas a minha família não. Tudo, mais o meu emprego não. Tudo, mais a minha saúde não. Tudo, mais o meu tempo não. Tudo, mais o meu carro não. Ou é tudo? O que Jesus está dizendo? Vamos ler de novo? Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não for capaz de renunciar a tudo. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer andar em linha com o chamado e a vocação de Deus para a sua vida? Você quer corresponder ao que Jesus está falando para a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo? Então você precisa renunciar a tudo. Você quer entrar no reino de Deus? Então você precisa renunciar a tudo. Você quer agradar ao Senhor? Você precisa renunciar a tudo. Você precisa ser capaz disso. Nada pode ocupar o seu coração. Os seus títulos não podem ocupar o seu coração. Os lugares de destaque não podem ocupar o seu coração. O seu talento não pode ocupar o seu coração. A sua família não pode ocupar o seu coração. A sua fonte de renda não pode ocupar o seu coração. Você é representante do reino de Deus para o morro do estado. E as pessoas que estão lá fora estão cativas. E eu fico triste em saber que poucas são as pessoas do morro do estado nessa igreja. E muitas são as pessoas que vêm de fora. Porque não foi para isso que Deus levantou essa igreja. Deus levantou essa igreja para essa igreja fazer a diferença no morro do estado. Mais precisamente, Deus levantou essa igreja para trazer libertação sobre o morro do estado. E você precisa entender isso. Porque o sangue dessas pessoas será cobrado das suas mãos. Não só da mão do pastor, não. Você que é daqui. Você precisa desenvolver essa mentalidade. Queria muito trazer outra palavra para vocês. Dizer que Deus vai dar tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você precisa. Aquilo que está faltando na tua casa. Queria muito te entregar a chave do seu apartamento. Mas não é por aí. Que negócio, né? Ou vocês vão gostar muito da gente, ou vocês vão odiar a gente pro resto da vida. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o Senhor nos chamou para proclamar essas coisas. Aleluia! Glória a Deus! E eu sei que Deus falou comigo. E sei sobre o ministério dessa igreja. Nós estamos no meio de um povo cativo. Nós estamos no meio de um povo escravizado. Nós estamos no meio de um povo dominado pelo pecado. E nós precisamos anunciar a libertação. Glória a Deus, aleluia. Nós somos as pessoas que vão trazer a cura para esse lugar. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Está difícil? Está muito duro? Não, né? Acho que não. Está tranquilo. Então, de todo o nosso coração, Deus deseja fazer algo novo, algo especial. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo ele tem uma revelação acerca de Jesus e ele fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo
nos libertou. Isso significa muita coisa. Significa que quando nós somos salvos e libertos por Cristo, não existem cadeias que nós precisamos mais nos libertar, porque Ele já nos libertou. E agora nós somos aptos ao quê? A continuar o trabalho, a libertar as pessoas, libertar aqueles que estão cativos, libertar aqueles que precisam de libertação. Então essa é uma palavra que diz respeito a todo servo de Deus, mas nessa noite de forma especial sobre essa igreja. Irmãos, todos nós vivíamos errantes pelo caminho. Eu mesmo demorei muito tempo até encontrar um propósito para a minha vida. Mais de 20 anos, foram 27 anos perdidos. Perdidos não, porque até mesmo na nossa dificuldade o Senhor tira proveito, né? Mas 27 anos para tentar entender aquilo que Deus queria de mim. Mas quando eu entendi, parece que virou uma chave na minha vida, que mudou a minha vida por completo. E a liberdade de Cristo chegou em mim. E hoje eu posso dizer que eu sou verdadeiramente livre. Aleluia. Assim é com a igreja. Quanto tempo temos de igreja aqui? 8 anos de igreja. 19... Vai fazer 9 anos de igreja. Alguém já pregou aqui que esse lugar é um lugar de libertação para o Morro do Estado? Tá. Então, Deus já tem falado aqui. Eu acredito que Deus esteja virando uma chave. Aleluia. Porque o propósito dessa igreja precisa tomar o seu lugar. Eu acredito nas mudanças que o pastor está fazendo. Eu acredito na mentalidade que está sendo implantada. Eu acredito nessa visão, porque é uma visão que transforma. É uma visão que traz vida e vida em abundância. Irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje, nós não podemos ser mais os mesmos. Nós não podemos mais olhar onde nós estamos com a mesma perspectiva. Você precisa sair das ruas hoje profetizando sobre as casas. Você precisa sair às ruas hoje parando todas as pessoas que passarem por você, porque essas pessoas precisam ser libertas. E você faz parte deste lugar. É com você que Deus está falando. Você é o alvo da expectativa de Deus para o Morro do Estado. Você é o alvo disso. Deus, aleluia. E se você não mora aqui, você vai passar a olhar essa cidade, essa comunidade de forma diferente. Vai começar a perguntar para o pastor, o que a gente pode fazer para ganhar o Morro do Estado? Quantas pessoas devem ter aqui no Morro do Estado? Estava vendo na expectativa do IBGE hoje, quando eu estava pesquisando. Se eu não me engano, no ano de 2010, foi o último censo. Tinha mais de 11 mil pessoas só no Morro do Estado. Imagina se 10% desse Morro do Estado que Deus deu para vocês estivesse aqui hoje. Deus deu para vocês. Deus deu para vocês. E a Bíblia fala que tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que você colocar a planta do seu pé será seu. Esse território é da igreja. Esse território é seu. Glória a Deus. Essa comunidade é sua e você não pode dormir tranquilo sem que essas pessoas sejam salvas. Porque Jesus vai cobrar de você. No último dia, lá no telão do juízo final, Deus vai falar, olha, passou por você e você não falou nada, hein? E você carregava o nome de libertos por Cristo. Por que você não ofereceu libertação para aquela pessoa? É assim mesmo. Pode escrever que vai ser assim. Amém? Irmãos, nós precisamos compreender para que Deus nos chamou. Nós precisamos compreender para que Deus nos trouxe para esse lugar. Ou você entende, ou quem vai padecer é ser você. Existe uma palavra em Ezequiel acerca dos atalaias.
Nós falamos isso no nosso curso. Que o atalaia ele tinha como função anunciar o arrependimento. E dizer para aquele que estava pecando que ele não deveria pecar mais. Porque se ele pecasse, o fogo do inferno o estaria esperando. Mas se o atalaia fizesse o seu papel direitinho e anunciasse para os pecadores aquilo que eles estavam pecando e que se eles se arrependessem eles tinham um lugar no céu, se aquele pecador continuasse pecando, o que ia acontecer com ele? O sangue daquele pecador não seria cobrado na mão do atalaia. Mas se fosse o contrário, você cerrasse os seus ouvidos e não falasse do arrependimento para aqueles que precisavam ser libertos, se aquele pecador morresse no ato pecaminoso, o sangue dele seria cobrado da mão do atalaia. Por que nós pensamos que com a gente é diferente? Se Deus nos deu todo um morro que em 2010 era cerca de quase 12 mil pessoas, agora deve estar, sei lá, deve ter dobrado, né? 2024 é muito tempo. Essa igreja, ela não tem potencial de ficar do tamanho que ela está. Essa igreja precisa dominar as ruas do Morro do Estado. Essa igreja precisa entrar nas casas do Morro do Estado. Essa igreja precisa ter relacionamento com as famílias do Morro do Estado. Essa igreja precisa levar o nome de Jesus em todas as ruas, vielas do Morro do Estado. Mas isso não vai acontecer num passe de mágica e nenhum anjo vai fazer esse trabalho. Um trabalho meu e seu. Ou a gente entende, ou o sangue será cobrado das nossas mãos. E aí eu só lamento, pastor, porque a gente não pode deixar de falar aquilo que o Senhor nos deu. Glória! Cada vez que a gente vem aqui parece que fica mais difícil. Parece que a palavra fica pior. Mas não tem outra palavra. Principalmente agora, sabendo da vocação de vocês. Então, ou você se liberta em Cristo Jesus e assume o seu papel de trazer libertação para o Morro do Estado, ou vai o Morro do Estado e você junto com ele para o inferno. Não tem outra palavra. Eu espero que o Espírito do Senhor possa falar mais no seu coração e trazer revelações profundas, porque Deus deseja trazer revelações profundas para cada um de nós. Aleluia. O salmista vai dizer que os segredos do Senhor, não sei se é o salmista ou se é o Salomão em Provérbios, mas ele diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam, aos quais ele deseja revelar os mistérios e segredos do seu coração. Salmos. Aí, galera da escola, show de bola. É isso aí. Então que Deus possa falar com você. Talvez eu tenha frustrado as suas expectativas, porque eu não sou uma pessoa que fala muito agitado. Você já me conhece. Mas é a palavra que o Senhor me deu. Até hoje pela manhã eu não tinha essa palavra não. Mas o Senhor falou comigo. Deus abençoe vocês. Aleluia! Que Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus! Que Deus faça vocês compreenderem a real vocação de vocês e a história dessa igreja vai ser mudada. Glória a Deus! Em nome de Jesus. Glória a